Evangelho de Mateus, capítulo 22, versículos de 1 a 14. Jesus, tomando a palavra, tornou-lhes a falar em parábolas, dizendo: O reino dos céus é semelhante a um rei que preparou o banquete de bodas para seu filho. Mandou os seus servos chamar os convidados para as bodas e não quiseram ir. Enviou de novo outros servos, dizendo: Dizei aos convidados: Eis que preparei o meu banquete, os meus touros e animais cevados já estão mortos, e tudo pronto. Vinde às núpcias. Mas eles desprezaram o convite e foram-se, um para a sua casa de campo e outro para o seu negócio. Outros lançaram mão dos servos que ele enviara, ultrajaram-nos e mataram-nos. O rei, tendo ouvido isto, irou-se e, mandando os seus exércitos, exterminou aqueles homicidas e pôs fogo à sua cidade. Então disse aos servos: As bodas com efeito estão preparadas, mas os convidados não eram dignos. E depois às encruzilhadas, e a quantos encontrardes, convidai-os para as núpcias. Tendo saído seus servos pelos caminhos, reuniram todos os que encontraram, maus e bons, e ficou cheia de convidados a sala das bodas. Entrou depois o rei para ver os que estavam à mesa, e viu lá um homem que não estava vestido com veste nupcial, e disse-lhe: Amigo, como entraste aqui, não tendo a veste nupcial? Ele, porém, emudeceu. Então o rei disse aos seus servos: Atai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. Aí haverá pranto e ranger de dentes, porque são muitos os chamados, e poucos os escolhidos. Palavra da salvação. Comentário Mateus 22, de 1 a 14, São Gregório Magno. Aqui designa-se a igreja presente, por meio das núpcias, mas ali, por meio da ceia, designa-se o último e eterno banquete. Porque naquela entram alguns que hão de sair, mas deste não sairá mais quem uma vez tenha entrado. E se alguém crê que trata-se da mesma lição, repara que Lucas silenciou sobre o que disse Mateus em relação àquele homem que entrara sem veste nupcial e foi atirado fora. Não obsta, portanto, que o primeiro diga ceia e o segundo diga almoço, porque como se almoçava todos os dias à hora nona entre os amigos, o próprio almoço se chamava ceia. Deus Pai celebrou as bodas de seu próprio Filho quando uniu este com a humanidade no ventre da Virgem. Mas como o casamento não pode ser verificado senão entre duas pessoas, longe de nós pensarmos que a pessoa do nosso Redentor conste de duas pessoas unidas. Dizemos que consta e que está formada pelas duas naturezas, mas de nenhum modo é lícito crer que seja um composto de duas pessoas. Pode-se dizer de melhor maneira que este rei, pai, celebrou as bodas para o seu filho rei, associando-lhe a Santa Igreja, por meio do mistério da encarnação, e o leito nupcial desse esposo foi o ventre da Virgem Maria. Mas como os que antes haviam sido convidados não quiseram vir ao banquete de núpcias, no segundo convite lhes é dito: Eis que preparei o meu banquete. Os touros representam os pais do Antigo Testamento, os quais, segundo estava permitido na lei, feriam seus inimigos com o chifre de sua força corporal. Chamamos os animais de engordados por conta do verbo alimentar, como alimentados. Por meio dos animais engordados se figuram os padres do Novo Testamento, os quais, quando percebem a graça da doce abundância interna, se elevam dos desejos terrenos às coisas do alto pelas penas de sua contemplação. Diz, pois: Meus touros e animais cevados já estão mortos.
como se dissesse: observai as mortes dos patriarcas que precederam e meditai sobre a cura de vossas vidas. Deve-se advertir também que no primeiro convite nada se falou sobre touros ou animais cevados. Porém, no segundo, menciona que os touros e os animais cevados já estão mortos. Porque o Deus Onipotente, quando queremos ouvir Sua palavra, acrescenta exemplos, para que tudo que cremos impossível tanto mais fácil se torne para a nossa superação, quanto, pelo que ouvimos, outros já passaram por isso. Aquele que emprega todos os esforços ao trabalho terreno, ou que está dedicado às ações do mundo, simula meditar o grande mistério da encarnação e viver segundo ele, como aquele que vai até a casa de campo ou até o negócio e se recusando a vir às bodas do rei. Por vezes, o que é ainda pior, alguns dos convidados não somente rejeitam a graça, como também a perseguem. Por isso acrescenta: outros lançaram mão dos servos que ele enviara, ultrajaram-nos e mataram-nos. Os exércitos do nosso rei são as fileiras dos anjos. Tendo, pois, enviado seus exércitos, disse que acabou com aqueles homicidas, porque todo juízo contra os homens é exercido por meio dos anjos. Acabou, pois, com aqueles homicidas, porque matou os que o perseguiam. Incendiou também sua cidade, porque não somente suas almas, mas também suas carnes, nas quais viveram, haviam de ser atormentadas com o fogo eterno da Gêena. Mas esse que se vê desprezado pelos que convida não terá as bodas de seu filho vazias, porque a palavra de Deus encontrará também onde descansar. Por isso acrescenta: então disse aos servos. Ou de outro modo, na Sagrada Escritura entende-se por caminho as ações. As saídas dos caminhos são as faltas das ações, porque com frequência vêm a Deus com facilidade aqueles que não tiveram nenhuma prosperidade nas ações terrenas. Ou diz isso porque nesta igreja não pode haver bons sem maus, nem maus sem bons. E não foi bom aquele que se recusou a tolerar os maus. Prossegue, e ficou cheia de convidados a sala das bodas. Que devemos entender por vestido de bodas, senão a caridade? Porque o Senhor a teve em si quando veio celebrar suas bodas com a igreja. Portanto, entra na festa de núpcias, mas sem veste nupcial. Aquele que tem fé na igreja, mas não tem caridade. Mas não só foi expulso das bodas aquele que as ultrajou, como também foi atado pelos ministros do rei, já preparados para esse fim, com a presteza que ele mesmo não havia empregado para fazer coisas boas. Por não fazer o bem, foi apreendido pela força que não usou para fazer nada bom, e foi condenado a um local onde não há luz alguma, e que se chama trevas exteriores. Por isso segue-se. Então o rei disse aos seus servos: atai-o de pés e mãos, e lançai-o nas trevas exteriores. São atados, então, nos pés e nas mãos, pela severidade da sentença, aqueles que anteriormente não quiseram, por uma melhora de vida, ser atados longe das más ações, ou então a pena acorrenta aqueles que anteriormente eram, pela culpa, atados longe das boas ações. Chamamos de trevas interiores a cegueira do coração, e de trevas exteriores a noite eterna da condenação. Para que ali ranjam os dentes dos que se deleitavam na voracidade, e ali chorem os olhos que aqui desfrutavam dos prazeres ilícitos. Porque cada um dos membros sofrerá um castigo relacionado com todas as ações a que estiverem sujeitos durante a vida, obedecendo aos vícios. Mas alguns nem sequer começaram a obrar bem,
e outros não perseveraram nas boas ações que começaram. Que tema cada um por si mesmo na mesma medida em que ignora o quanto lhe resta.